Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, ouvintes do Inteligência Jurídica, o podcast do Machado Meyer. Eu sou Diana Lobo, estou aqui com os meus colegas e sócios Maria Eugênia Doinvieri e André Menon e vamos comentar aqui as principais notícias tributárias da quinzena. Essa é mais uma edição do Boletim Tributário do Machado Meyer. Bom, nesse boletim vamos começar falando dos temas constitucionais e dos mais recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. A nossa primeira menção é dirigida ao RE 714139, o tema 745 da repercussão geral, no qual se discutiu a alíquota do ICMS nas operações com energia elétrica. André, eu vou pedir para você comentar um pouquinho os principais aspectos dessa decisão, em especial, como foi a premissa que a Suprema Corte traçou para o exame do princípio constitucional da seletividade. Diana, esse é um tema realmente bastante importante, né? Ele está sendo bastante discutido hoje, por duas principais razões. A primeira é o reflexo no custo em razão das operações de aquisição de energia. Então, em grande medida, a incidência do ICMS nas operações com energia elétrica, ela acontece numa alíquota um pouco maior do que a alíquota ordinária dos estados. Por isso, por si só, já causa um reflexo no custo dos adquirentes dessa energia, em um cenário que o Supremo entendeu que, considerando a essencialidade da energia elétrica, você não poderia ter uma alíquota de ICMS em um patamar superior à da alíquota ordinária do Estado. Esse tema foi julgado, foi concluído em 22 de novembro, e foi reconhecido por maioria de votos a inconstitucionalidade da alíquota majorada de energia elétrica e telecomunicações, com o voto vencedor aqui do Marco Aurélio, no qual foi adotada a seguinte tese, né? Eu vou pedir aqui para ler para vocês. Então, adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviço de telecomunicação em patamar superior das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Então aqui, de fato, como eu havia dito, o que o Supremo analisou foi a essencialidade da energia elétrica e do serviço de telecomunicações, e daí, pelo princípio da essencialidade, declarou a inconstitucionalidade de alíquotas majoradas ali, considerando o percentual ordinário de cada uma das legislações estaduais. Esse é um primeiro ponto que me parece bastante importante. O segundo bloco que me parece importante aqui é a questão de sujeição ativa para a propositura de eventual ação questionando a incidência, né, nesses patamares majorados, porque, em grande medida, essa decisão ela foi em repercussão geral, mas ela vincula o judiciário, né? Então não teve uma alteração legislativa ainda alterando a legislação dos estados e reduzindo as alíquotas. Então, os contribuintes que quiserem fruir dessa decisão deveriam entrar com ação judicial. E aí o ponto é, qualquer contribuinte pode entrar com essa ação judicial ou só aquele sujeito passivo da relação jurídica com o Estado? Em nossa visão, qualquer contribuinte que tome energia elétrica, né, pode entrar com essa ação judicial, uma vez que a energia elétrica é um serviço de concessionária pública, e o STJ tem uma interpretação no sentido de que, nas demandas envolvendo serviços públicos, o contribuinte, de fato, poderia propor ação, não precisando aqui do contribuinte de direito para participar da lide. Então, acho que esses dois são pontos importantes de discussão, mas tem também uma discussão de modulação, certo, Diana? Eu acho que é você quem deve tratar sobre esse ponto. Sobre o tema da modulação, é importante fazer um destaque. Os estados da federação eles já começaram a fazer pressão pedindo a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, que essa decisão ela só passe a produzir os efeitos, né, só tenha efeitos jurídicos práticos no futuro. A manifestação apresentada pelos estados pedia que os efeitos só se iniciassem a partir do fim dos planos plurianuais, ou seja, 2024, e deve ser analisada até o fim desse mês, quer dizer, o fim desse mês dentro da perspectiva de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o dia 17 de dezembro. O ministro Dias Toffoli foi o único que já votou pela modulação dos efeitos, mas destacando apenas esse marco temporal a partir de 2022. Até, então, a edição desse boletim, ele era o único que tinha formalizado o voto, mas eu tenho certeza que a gente volta a discutir esse tema em breve, no próximo boletim, já com essa decisão da modulação dos efeitos e quais são as consequências a partir de então.
Ainda sobre esse tema, eu acho interessante comentar que essa decisão, ao privilegiar sobre o prisma constitucional a essencialidade dos serviços de telecomunicação e de energia elétrica, traz mais luz para a discussão da exigência do Fundo de Combate à Pobreza, o FCP. Só para contextualizar, segundo a Constituição, o FCP deve ser instituído e financiado por adicional de até 2 pontos na alíquota de ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. Esse é o termo empregado pela Constituição, mas em diversas legislações estaduais, esse fundo impactou os serviços de telecomunicação e energia elétrica, que são os serviços públicos essenciais, como se eles não fossem bens de primeira necessidade e admitissem uma elevação da carga tributária. É interessante que, nesse caso, o voto do Marco Aurélio faz referência à presença da energia elétrica em quase 100% das residências e traz um levantamento da Anatel que fala que mais de 98% da população tem acesso à telefonia e à internet. Ou seja, ele traz os dados que, sob a ótica da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento nacional, confirmam que esses são setores indispensáveis e que não poderiam jamais ser enquadrados como supérfluos. Por isso eu entendo que esse julgamento deve ser considerado pelos estados para que ajustem, revisitem sua legislação nesse sentido, reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência do FSP nessas situações. Ainda no Supremo, acho que a gente tem outro tema aqui para falar, um tema que já foi objeto de um boletim anterior, que é o julgamento da ADC 49. Esse julgamento, ainda no âmbito dos embargos, está previsto para ser concluído até o fim desse mês. Lembrando que a ADC 49 trata da incidência de ICMS nas operações de transferências estaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, e o STF, em abril de 2021, julgou improcedente a ação declaratória para afirmar que mero deslocamento não figura como fato gerador do ICMS. Até aí, poderia até se pensar que o problema estava resolvido, mas não estava. Além das implicações com relação ao crédito, foram apresentados embargos de declaração e pedidos de modulação dos efeitos, e eu vou pedir o André para comentar um pouco sobre isso. Esse tema também é bem relevante, né, Diana? Porque a gente está discutindo aqui da existência ou não de ICMS na operação de transferência de produtos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Embora a matéria não seja nova, como a gente já disse em outras oportunidades, o impacto ele é muito relevante dessa ADC, porque agora a gente está falando de um controle concentrado de constitucionalidade. Então, a consequência é a expulsão da norma que prevê a incidência de ICMS na transferência de produtos do ordenamento jurídico. E o reflexo é imenso, considerando os benefícios fiscais, considerando as operações interestaduais de contribuintes do ICMS, né? E esse reflexo pode se dar tanto na ponta do estabelecimento que está realizando a transferência, que está dando saída desse produto, que pode permanecer credor, caso seja possível a manutenção do crédito, ou pode ter um custo tributário majorado, caso não seja possível a manutenção desse crédito, quanto da ponta do estabelecimento que recebe o produto em transferência, em operação interestadual, que fica responsável pela posterior operação de venda. Porque nesse cenário, o custo, o destaque de ICMS vai ser, de fato, o valor ali recolhido a título de imposto da operação, uma vez que esse estabelecimento não teria crédito a ser apropriado no recebimento desse produto em transferência. Então, foi proposto aqui os embargos de declaração, visando esclarecer esses pontos. O ministro Fachin foi o primeiro a votar, dando provimento aos embargos para esclarecer que a saída em transferência não impedia a manutenção do crédito pelo estabelecimento remetente desse produto, e para modular os efeitos para 2022. Depois tivemos o voto do Roberto Barroso, que aprofundou um pouco a análise, né, trouxe ali alguns elementos a mais para colocar dentro da modulação, em especial a manutenção de uma legislação, a edição, na verdade, de uma legislação pelo CONFAS prevendo a transferência de crédito, e depois o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista do Dias Toffoli. O Dias Toffoli devolveu o processo agora
e o processo vai ser julgado, ou pelo menos a pretensão é que seja, entre os dias 10 de dezembro e 17 de dezembro. Então é um assunto bastante importante ainda para ser acompanhado aqui, porque os reflexos para os contribuintes vão desde situações de acúmulo de crédito até a impossibilidade de aplicação de alguns benefícios fiscais, como por exemplo de crédito presumido, num cenário em que as saídas em transferências não teriam mais a incidência do imposto. Bom, vamos sair um pouquinho do STF e ir para o STJ, tratar dos temas e julgamentos de questões tributárias em caráter infraconstitucional. Um dos casos mais relevantes da quinzena, se não mais relevante, foi a análise do tema repetitivo 962, analisado pela primeira sessão, que tratou da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. Eu vou abrir aspas aqui para dizer exatamente o que é que foi decidido. O redirecionamento da execução fiscal, quando for dado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu caso à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Essa matéria ela não é nova, já tinha sido objeto de apreciação em outras turmas do STJ, né, em decisões de turma, e é recorrente nos tribunais de maneira geral. O que tem de novo nesse julgamento é que é a primeira vez que é analisado no âmbito de um recurso repetitivo, nesse tema 962. E com isso se espera uma certa barreira nas iniciativas do fisco, iniciativas bastante agressivas, né, que quando se depara com a cobrança de um crédito tributário que ele não consegue se satisfazer na figura do primeiro contribuinte, do contribuinte ali que foi elencado assim como tal no lançamento, tenta alcançar outras pessoas físicas ou jurídicas, aqui nesse caso do 135, inciso 3, que foi analisado, pessoas físicas dos sócios. Lembrando que essa discussão ela passa por conceitos gerais do CTN. O artigo 121, que vai estabelecer quem são os sujeitos passivos da relação tributária, ele elenca como contribuinte aquela pessoa, né, que tem uma relação direta com o fato gerador, pessoal e direta com o fato gerador, e como responsável aquele que foi atribuído em lei. Já o 135, que foi o dispositivo que foi mencionado na decisão do repetitivo do STJ, ele dispõe, elencando certas pessoas expressamente listadas, e aí são aquelas expressamente listadas, que é necessário para essa situação de responsabilização uma atuação com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Esse quadro normativo que foi analisado pelo STJ é um freio, uma barreira para as autoridades fiscais. E quando dessa decisão do STJ, o que ele fez? Ele veio dizer que não basta identificar a atuação daquela pessoa física, do sócio-gerente, quando do fato gerador. Ele tem que olhar para a dissolução irregular. Lembrando que essa questão da dissolução irregular, ela já foi examinada pelo STJ diversas vezes, até uma súmula, que é a 435, né, que trata de uma presunção de dissolução irregular quando aquela pessoa jurídica deixa de funcionar sem comunicar, naquele endereço, sem comunicar às autoridades fiscais, às autoridades públicas responsáveis. A decisão, a meu ver, aquela decisão do STJ, nesse recurso repetitivo, ele reproduz, de certa forma, outros conceitos que já foram tratados pela Corte. Ele trata de uma discussão antiga, que é a situação de mero inadimplemento. O mero inadimplemento, quer dizer, sem esses atos que importem excesso de poderes, infração à lei, ou contrato ou estatuto social, ou sem nenhuma configuração de dolo, fraude, ele não vai acarretar essa responsabilidade, a sujeição passiva de outras pessoas jurídicas, além daquelas que já estão ali expressamente listadas, que é o contribuinte, outra pessoa que esteja em outro contexto no âmbito da relação jurídica. Esse tema, importa lembrar, ele deveria ter sido julgado juntamente com o tema 981, que ele trata mais ou menos das mesmas premissas, né, jurídicas, mas em contextos fáticos distintos. O que fala o 981? Ele analisa se o sócio presente na dissolução irregular, mas não presente na época dos fatos geradores, vai responder também pelo débito da pessoa jurídica. Quer dizer, é a situação inversa em termos de cronologia, né? E esse julgamento não foi concluído por um pedido de vista da ministra Regina Helena Costa, mas se espera que após a conclusão desse julgamento, quer dizer, do tema 981,
Você tem o perfil aí todo traçado com relação às hipóteses de redirecionamento da execução fiscal, ao menos nesse contexto da aplicação do artigo 135, inciso 3 do CTN. André, e quais são as outras novidades do STJ? Outra decisão da primeira sessão do STJ, Diana, foi a relacionada aos embargos de divergência do recurso especial 12.13.143. Aqui nesse caso, foi analisada o direito ao creditamento de IPI na compra de insumo tributado e depois aplicado na industrialização de produtos não tributados. O STJ tinha uma posição por meio da primeira turma, no sentido de que era possível esse creditamento na saída de produto não tributado, e a segunda turma tinha uma interpretação de que o direito ao creditamento só valeria no caso de produtos isentos ou tributados a alíquota zero. E por que isso? Por conta da redação do artigo 11 da Lei 9779 de 99, que fala do saldo credor de IPI acumulado em razão da aquisição de matéria-prima por intermediário material de embalagem, aplicado na industrialização, inclusive de produto isento ou não tributado, do qual o contribuinte pode manter como crédito. Então, considerando a redação desse artigo 11, a primeira turma entendia que você poderia apropriar e manter esse crédito na saída do produto isento, não tributado ou sujeito a alíquota zero, mas a segunda turma olhava a redação desse artigo, como ela é expressa exclusivamente com relação ao produto isento ou tributado a alíquota zero, entendia que produto não tributado estava fora dessa previsão. A primeira sessão analisou essa matéria e, considerando a tese aberta pela ministra Regina Helena Costa, ela entendeu que o inclusive, disposto ali no artigo 11, deixava clara a possibilidade de que não seria um rol taxativo. Então, quando a redação do artigo 11 fala inclusive de produto isento ou tributado a alíquota zero, abrangeria também os produtos não tributados. Então, esse foi o voto vencedor, e ele quem seguiu aqui com a conclusão do julgamento, de modo que a primeira sessão entendeu que o contribuinte pode manter o crédito na compra de IPI, mesmo quando o produto industrializado esteja sujeito a uma não tributação. Vamos sair dos tribunais agora e falar um pouco de legislação. No último dia 10, o Poder Executivo Federal editou o Decreto 10.854, tratando das regras de aproveitamento do incentivo fiscal do PAT. Maria Eugênia, você poderia explicar um pouquinho o que esse decreto alterou e o que é pertinente para o contribuinte? O marco regulatório trabalhista infralegal. Interessante porque esse decreto foi elaborado com o objetivo principal de regulamentar as disposições relativas à legislação trabalhista. Sob a perspectiva trabalhista, eu queria comentar que o nosso site, o Inteligência Jurídica, tem uma série temática de artigos que eu recomendo a leitura. Nós vamos comentar aqui sobre a perspectiva tributária. O destaque é em relação às alterações propostas no PAT, no Programa de Alimentação ao Trabalhador. O decreto trouxe alteração no dispositivo do regulamento do imposto de renda, que trata do benefício fiscal da dedutibilidade em dobro das despesas do PAT. Para contextualizar, o PAT é previsto numa legislação super antiga, de 1976. Em prol da saúde, ele estimula o fornecimento de condições nutricionais aos trabalhadores. Como que ele dá esse estímulo? Assegurando às empresas o benefício fiscal para fins de imposto de renda de dedução em dobro das despesas que forem realizadas no período. Essa lei traz uma limitação simples em relação a essa dedutibilidade em dobro, que é a limitação a 4% do imposto de renda devido. A novidade é que o decreto 10.854 altera o RIR para dispor que a partir de 11 de dezembro agora, o empregador somente pode realizar a dedução em dobro do PAT em relação aos valores pagos a título de alimentação para 1. Trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, 2. Estando a dedução limitada ao valor de no máximo um salário mínimo. Essa mudança na legislação chama a atenção sobre a perspectiva do princípio da legalidade, já que é uma limitação que representa aumento da carga tributária e aparentemente sem o devido respaldo na lei. Engraçado que não é a primeira vez que isso ocorre em relação ao PAT. Ao longo dos anos foram vários os decretos e atos administrativos também que trataram dessa dedutibilidade em dobro, sempre dissociados da legislação regente. Hoje, a gente tem uma jurisprudência consolidada repudiando essas alterações propostas por atos infralegais, mantendo a estrutura da dedutibilidade do PAT na forma que estava tratada na legislação de 76.
Essa alteração também chama a atenção em relação à violação do princípio da anterioridade, que é aquele que veda a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que o instituiu ou aumentou. É a chamada não surpresa, né, em relação ao orçado e conhecido. Nesse caso, a previsão é de que as alterações impostas no RIR entrem em vigor em 30 dias da publicação do decreto, ou seja, agora no dia 11 de dezembro, quando que se fosse privilegiada a anterioridade, essa norma só poderia passar a vigorar em 2022. Diversas empresas estão avaliando internamente os impactos dessa alteração na regra de dedutibilidade para definirem os procedimentos a serem adotados. Aí, voltando um pouco para o STF, eu queria falar que a Confederação Nacional dos Trabalhadores já propôs a ADI 7041 questionando essa alteração na legislação do PAT. Esse caso deve voltar aqui nos nossos boletins, porque ainda não teve decisão, e está com o ministro Alexandre de Moraes. Maria Eugênia, concordo da sensibilidade com relação ao tema, né? Em especial se a gente olhar para o histórico de alterações normativas que já pretenderam alterar a regulamentação do PAT. Isso se deu tanto por decreto quanto por portaria, né? O último que me vem à cabeça aqui é o decreto 5 de 91, que também tentou limitar aqui as regras de dedutibilidade, mas em razão do princípio da legalidade, foi rechaçado. Então é um ponto importante para a gente manter no radar e para os contribuintes avaliarem efetivamente a viabilidade de uma propositura ativa de uma ação judicial para a discussão dessa matéria. Para fechar aqui a minha parte, e ainda na discussão do legislativo, né, eu queria só informar acerca da aprovação no Senado do Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, que é o programa que foi conhecido como BR do Mar. A gente está falando do PL 4199 de 2020, e ele tem como objetivo aumentar a oferta de cabotagem, incentivar a concorrência e criar novas rotas, reduzindo o custo do transporte marítimo no Brasil. A despeito de esse programa ter diversos incentivos, o que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao reporto. O reporto ele teve vigência até 2020, né? Por ausência de prorrogação, ele perdeu a vigência. E o pleito do setor, de fato, era a retomada do reporto, por conta da necessidade desses incentivos e da margem bastante espremida das operações. Isso já tentou ser reeditado por meio de uma MP lá em 2020, mas que acabou não sendo aprovada, né? O próprio governo federal pediu para excluir essa parte da MP por conta dos impactos no custo em razão da pandemia do Covid, e agora ele voltou e foi aprovado pelo Senado dentro desse PL. Esse PL voltou para a Câmara só para ser aprovado com relação a alguns pedidos de alteração do Senado, mas nada relacionado ao reporto, e a nossa expectativa, a expectativa do setor de modo geral, é que em breve isso seja aprovado e siga para sanção. Então é um alento à potencial reintrodução do reporto aqui, dos benefícios do reporto para esse setor. Diana, você consegue me falar como é que vão ficar as coisas no CARF no ano que vem? Você teve alguma novidade por aí? Eu deixei o CARF por último, mas não porque é menos importante. Vamos lá falar sobre o CARF. O ano que vem tem a previsão da retomada das sessões presenciais. O CARF retoma os julgamentos a partir do dia 11 de janeiro. O calendário já foi divulgado, está no site. A previsão é que janeiro e fevereiro as sessões sejam presenciais e com a retomada sem o limite de valor de alçada hoje, que está em 36 milhões de reais. Né? Então, quem tiver processos de alto valor que não tiveram julgamentos pautados esse ano em razão dessa limitação, né, do valor de 36 milhões de reais para julgamentos virtuais, pode ser que tenha um julgamento retomado agora, já no primeiro semestre de 2022. Então, teremos notícias do CARF em breve com novos julgamentos e novas discussões. E com isso, terminamos de passar aqui todas as atualizações tributárias, as principais, pelo menos, da última quinzena. E eu agradeço aos ouvintes, agradeço a presença da Maria Eugênia e do André, e fico aqui esperando as próximas notícias tributárias para falarmos no próximo boletim. Obrigada, Diana. Obrigada, André. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.